A Polícia Federal apontou que os ex-presidentes Lula e Dilma e o ex-ministro Aloysio Mercadante tramaram contra a Lava Jato. Um relatório de 47 páginas enviada ao Supremo Tribunal Federal atribui aos petistas os crimes de tráfico de influência e obstrução de justiça. No texto, a Polícia Federal aponta que Lula, Dilma e Mercadante provocaram embaraços ao avanço das investigações. Ô Vera, formalmente eles não foram indiciados ainda, mas podem ser denunciados, né, criminalmente na primeira instância, já que não possuem mais foro privilegiado, né? E aí, o que você pode... É isso, é um relatório da PF, assinado pelo coordenador da PF junto ao Supremo, o delegado Marlon. Ele diz que o Lula e a Dilma obstruíram a justiça naquela gravação em que eles falam sobre a nomeação do Lula para a Casa Civil, a famosa gravação do Bessias. E o Mercadante tem uma sugestão para que ele seja indiciado por 2 crimes, obstrução de justiça e também tráfico de influência, por aquela gravação com o assessor do senador Delcídio do Amaral, em que ele diz que iria ajudar o senador Delcídio, em que ele diz que iria ajudar o senador Delcídio a sair da cadeia e pede que ele não faça delação, tenta impedir que ele faça delação ali. Então, esses são os 2 casos aí que estão envolvidos nesse negócio, Patrick. Aliás, sobre isso, Vera Magalhães, nós temos a... 3 em 1. A exclusiva da Vera. Gente, essa vinheta é muita responsa. Na verdade, não é uma super exclusiva, não. É uma exclusivinha, porque hoje, com o ressurgimento de Aloysio Mercadante no noticiário, eu ouvi de muita gente, mas onde anda o Mercadante? Cadê o Mercadante? Porque poucos como ele sumiram tão rapidamente depois do impeachment. Aloysio Mercadante está se revezando entre São Paulo e Brasília. Conversei com pessoas próximas a ele hoje e vejam só, ele está se preparando para criar uma fundação ligada à educação. Será que ele tem como contribuir nesse debate aí? Enquanto isso, ele prepara para voltar a ser candidato a deputado federal em 2018. Vamos ver, vocês acham que ele se elege, pessoal? Vai, Andreasa. Eu acho que a primeira coisa dessa... Não, vai você, Madureira. Desculpa, vai lá. Tá. Não, se for a Fundação de Educação, eu acho que a primeira pessoa a receber aí o serviço dessa educação tem que ser justamente o Aloysio Mercadante, que de educado não tem nada, né? Vai, Andreasa. Olha, sobre o Mercadante, se essa fundação dele prosperar, certamente será o fim do analfabetismo no Brasil, né? Vai dar uma grande contribuição. De repente ele se junta com o Eduardo Suplicy, fazem uma fundação e realmente estará resolvido o problema da economia. Eu queria, com base nesse imbróglio aí do Lula, Dilma, que agora voltou a comparação com o Moreira, né, das decisões do Supremo. É preciso deixar clara a diferença. Ninguém vale nada, tá? Mas é deixar clara a diferença. Naquela ocasião, o Lula já era investigado, ele já era indiciado. Portanto, se há um processo em curso, a nomeação dele, mudando, portanto, de foro, configura sim, pode configurar a obstrução de justiça. A decisão do Gilmar Mendes foi correta. No caso do Moreira, não há inquérito contra ele ainda. Se não há processo, não pode haver obstrução de justiça, não é mesmo, pessoal? Então é o seguinte, ninguém é santo, todo mundo está comprometido, mas são coisas diferentes e o Supremo acertou nos 2 casos. Você, Madureira, vai lá. Como dizia no meu tempo, quando era menino, Bidu, né? Todo mundo sabia, o Brasil inteiro sabia do envolvimento da Dilma, ex-presidenta Dilma Rousseff, e do Lula. Foi um caso claro de obstrução da justiça, né? Só que agora você tem isso escrito no papel timbrado da Polícia Federal, né? Isso está sacramentado. Agora, todo o Brasil percebeu, né, que houve uma manobra clara naquele momento em que se quis nomear o Lula, né, ministro, né, secretário da Casa Civil, seja lá o que for, enfim, dar ele foro privilegiado, foi um claro movimento de obstrução da justiça. E só para lembrar ali como foi um movimento hábil do juiz Sérgio Moro de divulgar aquela fita, divulgar aquela gravação, porque daquela gravação ele estava não só protegendo, né, a República, a democracia, a ordem pública, mas estava protegendo sobretudo a verdade, né? Houve ali muita discussão se ele poderia ou se não poderia ter divulgado aquele telefonema lá famoso lá do rapaz que foi entregar lá já estava assinado, enfim.
aquela história toda, quando aquilo ali foi para proteger justamente a vitória da justiça. E o tempo, como sempre, é o senhor da razão. Aliás, não, Vera? Vera, já que a gente está falando de Dilma também, aliás, hoje você viu, a gente fez a matéria aqui no Jornal da Manhã, ela também não descartou uma candidatura ao Senado, à Câmara Federal, enfim, será que ela consegue, Vera? Ela não descartou, mas eu acho que o eleitor descarta rapidamente, né? Ela deu uma entrevista à AFP, a agência francesa, a France Press, e diz ali que ela nunca vai deixar de intervir no debate, e naquele de um mês castiço, ela fala que isso ela tanto pode ser candidata, quanto pode não ser. A gente não entende direito se ela vai ser ou não, a partir da fala dela, como é o clássico do Dilmês. Aí em seguida ela fala do Eduardo Cunha, faz uma comparação entre ele e os que a torturaram na ditadura, uma comparação completamente descabida, que mostra que ela não tem apreço pela própria história e nem pela história do país, porque uma coisa é uma ditadura, um regime de exceção e uma tortura que ocorria nos cárceres, e outra coisa é um regime democrático, um processo de impeachment que foi feito dentro da lei. Enfim, eu acho que ela vai ficar só acalentando esse sonho de voltar, a não ser que ela queira se candidatar e não ser eleita, o que seria muito feio, né?